Primeiro, só quero mostrar para vocês essa imagem. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Nós já estudamos aqui com vocês, começamos essas palestras do Livro dos Espíritos desde 2014. Então, quem está vindo aqui com a gente desde essa época, já fez a primeira parte das causas primárias, que fala de Deus, dos Espíritos, né? Depois, a segunda parte é o que nós estamos agora, o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, é o que nós estamos conhecendo agora. Depois vem as leis morais e sobre as esperanças e as consolações, são as penas e os gozos que nos aguardam na vida após essa vida. E as outras obras básicas, a Gênesis, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui está errado, a Gênesis foi repetido 2 vezes, o último livro deveria ser Obras Póstumas, que são as obras básicas de Allan Kardec. O negócio aqui, aí, agora foi. Esse é o tema de hoje, simpatia e antipatia terrena, tirado então do Livro dos Espíritos, dessas questões, questão 386 até a questão 391. E aí vem a pergunta, o que liga os seres uns aos outros? Qual a razão de sentirmos simpatia por uma pessoa e por outra a antipatia? Por que nós nos sentimos atraídos a certas pessoas a quem mal conhecemos, ou pessoas que acabamos de conhecer? Na questão 386 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, 2 espíritos que se conhecem e se amam, podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? É um ponto básico da doutrina espírita crer que nós já tivemos outras existências, outras vidas, que não é a primeira vez que nós estamos aqui. Por isso Kardec faz essa pergunta, se nós já tivemos outras existências, nós podemos voltar a conviver com pessoas que nós conhecemos em outras vidas e de uma certa forma a gente reconhecer que já convivemos com elas? Reconhecer-se não, porque estão com nova roupagem física, um novo corpo físico, a aparência, portanto, nossa, não é a mesma da outra encarnação. Mas, embora a gente não se reconheça, a gente pode se sentir atraído um pelo outro, porque os laços de afeto permanecem. Eu acho bacana quando a doutrina espírita coloca isso, os laços de afeto permanecem. Legal a gente saber que quem a gente ama vai estar sempre vivo em nosso coração. Então nós que já tivemos a perda de entes queridos, já passamos por essa dor de perder uma pessoa que nós amamos, nós vamos ter essa oportunidade de reencontrar essa pessoa numa nova existência. Nós vamos ter a oportunidade de revê-la e reconhecê-la, porque o coração vai denunciar que nós já conhecemos, já convivemos e que essa pessoa nos é cara. É exatamente isso que está dito aí. Frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não têm outra causa, ou seja, quando nós nos relacionamos profundamente com alguém, quando a gente tem um afeto profundo, uma verdadeira paixão, não a paixão dos amantes, mas aquela coisa de você amar profundamente aquele ser que pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser um amigo, pode ser até uma outra pessoa da parentela. Isso é uma denúncia de que grande parte das vezes são pessoas com quem nós já convivemos e que foram muito boas para nós e que foram importantes para nós e nos trazem essa sensação de reencontro. 2 seres aproximam-se um do outro por consequências casuais em aparência, mas que são de fato a atração de 2 espíritos que se procuram na multidão, ainda na questão 386. Então, às vezes a gente parece que é por acaso que a gente vai para determinado lugar, encontra determinada pessoa, conhece uma determinada pessoa. O que está dito aqui na questão 386 do Livro dos Espíritos é que o acaso não existe. Parece casual, mas na verdade nós fomos atraídos para esse encontro. Então, há poderes na nossa mente que a gente sequer começa a imaginar, né? Mas muitas vezes nós somos levados a querer mudar de cidade e vamos para uma outra cidade que nós inicialmente nem pensávamos naquela possibilidade. Chega lá, de repente a gente conhece uma pessoa ou entra num grupo, seja profissional, seja familiar, seja de igreja, de religião,
e a gente realmente fala, nossa, parece que eu já conheço essas pessoas. E já conhece mesmo, é exatamente isso que está dito aqui. São reencontros. A simpatia vem sempre de um conhecimento anterior. Então veja bem, Kardec ele era professor. Então quando ele faz a primeira pergunta, se quando a gente encontra uma pessoa e a gente tem por ela um sentimento muito gostoso, de a sensação que já conhecemos de outras vidas, isso pode realmente ter acontecido? E os Espíritos dizem que sim. Mas aí Kardec quer perguntar, todas as vezes que eu conhecer uma pessoa e que eu bater o olho e falar, nossa, eu gosto dessa pessoa, não sei porquê, eu nem a conheço, mas eu simpatizo com ela. Ou acabei de conhecê-la, mas por algum motivo eu tenho verdadeira paixão por ela. Isso significa que eu já a conheci em outras vidas? Essa é a questão que Kardec está colocando. E os Espíritos dizem, não, nem sempre é assim. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido em encarnações passadas. Preste atenção no que está dito aí. Olha que coisa interessante. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido em encarnações anteriores. Olha que interessante. Existe uma força de atração. Nós, pelo pensamento que nós emitimos, pelos sentimentos que emitimos, nós naturalmente somos atraídos para pessoas e atraímos pessoas que estão adequadas ao grau de evolução em que nós nos encontramos. Então é muito interessante que às vezes nós somos levados a ir a tal ambiente, ou a ir a arrumar tal emprego, ou a frequentar tal igreja, ou formar um certo grupo de amigos, porque nós não temos consciência disso, mas é o núcleo de pessoas, de espíritos, com os quais nós temos afinidade. Afinidade não significa necessariamente que eu conheci a pessoa em outras vidas, mas são pessoas que pensam, sentem, agem, veem a vida da mesma forma que eu vejo, penso e ajo. Então nós somos atraídos por afinidades. Inconscientemente trazemos para perto de nós pessoas com as quais precisamos conviver para aprender alguma coisa ou para ensinar alguma coisa. Vocês querem ver um exemplo? Às vezes, vamos pegar a situação de casamento, que é muito comum. Quando nós vemos um homem ou uma mulher, um dos cônjuges é mandão, é autoritário, né? É orgulhoso, é vaidoso, é prepotente, né? O que ele pensa é lei, ele manda e o outro tem que obedecer. Quase sempre, não vou dizer que é sempre, mas quase sempre esse homem ou essa mulher, né? Eles ou ela estarão unidos por uma outra pessoa que geralmente é passiva. Então a gente vê aquela mulher ou aquele homem que não tem boca para nada, casado ou namorando aquele homem ou aquela mulher que é mandona e autoritária. Então é isso que está dito aqui. Nós vamos sendo atraídos para nos unir a pessoas que trazem para nós uma proposta que provoca em nós um crescimento e uma mudança. Então, quando uma pessoa convive com alguém que é bastante agressivo, invasivo, né, autoritário, mandão, dominador, e essa pessoa naturalmente busca alguém que se submeta a esse mando, e essa pessoa que não tem boca para nada, que não tem coragem de existir, naturalmente busca inconscientemente alguém que comande, que dirija a sua própria vida. Então, como a gente fala, junta a fome com a vontade de comer. E aí eles se unem. Mas acontece que aquele mandão, autoritário, invasivo, ele vai ganhando espaço, ele vai invadindo cada vez mais, porque o outro que convive com ele não tem boca para nada. Então ele dá um passo para frente, o outro dá um passo para trás, ele dá um passo para frente, o outro dá um passo para trás. E vai chegando um momento em que aquela pessoa que não tinha boca para nada começa a ter boca para tudo. Porque ela precisa aprender a se posicionar, ela precisa aprender a colocar limites, ela precisa existir. E quando ela fala, olha, eu não aguento mais,
e começa a empurrar o outro para trás, é o momento que o outro começa a aprender que ele precisa respeitar o limite do próximo. Então a providência divina, ela faz uniões, né, em matéria de trabalho, em matéria de família, em matéria de religião, onde quer que nós estejamos, nós vamos encontrar pessoas que são professores para nos ensinar alguma coisa, para provocar em nós algum aprendizado que o nosso espírito precisa. Mas nós não temos que ser aluno somente, nós também temos que ser professor. Nós também temos que ajudar essa pessoa que convive conosco a poder perceber a sua postura autoritária, a sua postura invasiva, e à medida que eu apareço no relacionamento, empurro essa pessoa para trás, ela vai naturalmente começar a perceber, com dificuldade a princípio, com resistência a princípio, mas é preciso que ela possa ser advertida, que ela precisa dar um passinho atrás, que a pessoa precisa existir. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso somente se houver vínculo de amor. Porque com amor a gente tem autoridade para falar com o ser amado. Então quando a gente ama, protege, cuida e a pessoa sabe que ela é amada, ela valoriza um pouco mais as críticas que recebe, embora não goste, mas ela para pensar. Agora, quando a gente não tem vínculo, quando a gente não tem amor, quando a gente não tem essa postura de cuidar, amar e proteger o outro, e a gente se dá o luxo de criticar, a pessoa rejeita, e rejeita com grande agressividade, porque é como se ela dissesse assim: quem é você para falar isso para mim, né? Agora, quando a gente ama e a pessoa sabe que é amada, ela vai resistir, mas ela vai pensar melhor, né? Então, à medida que a gente vai colocando, se posicionando, existindo, nós já até fizemos uma palestra sobre isso, chama-se assertividade. Como essas palestras são gravadas, né, a Sheila coloca no YouTube, é só colocar lá assertividade, doutora Elaine, que foi uma palestra que eu fiz, vocês acham para ler, lá tem algumas orientações, algumas dicas. Tem uma palestra que a Patrícia fez, que eu não sei se foi gravada também, está no YouTube, comunicação não violenta, né? Foi uma palestra boa do ano passado também. Então é interessante a gente perceber isso, que muitas vezes nós somos naturalmente atraídos para pessoas que nos completam e que nos educam e que nos ajudam a crescer, a evoluir. Muito bem. Simpatia é a tendência instintiva que atrai uma pessoa para outra. Simpatizar com alguém significa sentir afeição, concordar com suas ideias e comportamentos, ter afinidade com essa pessoa. Portanto, nem sempre a simpatia que sentimos por alguém resulta de um reencontro entre espíritos que se conheceram em outras vidas, mas simplesmente pessoas que pensam da mesma forma, que agem, sentem e pensam da mesma forma. Então vamos prestar atenção no que está dito aí. De repente, é muito gostoso para nós, quando nós vamos conviver com as pessoas, é uma delícia quando a gente manda e o outro obedece. Não é bom? Não é gostoso, gente? Quando os outros fazem tudo que a gente quer, né? Bom, é uma delícia, né? Fala a verdade, não precisa mentir para mim, né? Quem está gravando a palestra só está vendo eu, não está vendo vocês, então vocês podem falar à vontade. É uma delícia quando a gente manda e os outros obedecem, quando a gente quer as coisas, os outros fazem. Mas e quando eles acham que devem existir? E que eles acham que tem que falar, não, eu não concordo, eu penso diferente. Aí a gente fica incomodado. A gente a princípio fica com raiva, fica magoado, fica sentido, fica indignado. São muitas palavras para definir o sentimento, mas a gente fica aborrecido. Porque para nós seria mais gostoso se todo mundo fosse igual a gente. Seria gostoso, porque assim não tem confronto, não tem briga, não tem discussão. Você desliza. Sabe, vocês já viajaram na Castelo Branco? Gente, é uma delícia Castelo Branco, 2 pistas, aquele retão, você vai embora, né? Agora, quando você pega uma pista simples, uma hora tem um caminhão parado na tua frente, outra hora tem um outro que vem do lado de lá, você quer ultrapassar, não dá, né? Então, é um pouco mais emocionante, mais desgastante a viagem numa pista simples com muito caminhão. Mas ela nos ensina mais, né?
Porque tem um caminhão na frente, eu tenho que esperar, eu tenho que reduzir minha velocidade, né? Porque se eu correr muito, eu entro embaixo dele. Se eu resolver ultrapassá-lo antes da hora, de repente vem um de frente, bate de frente comigo. Às vezes está na minha vez de ultrapassar, vem um bonitinho lá de trás, né? Tem 6 carros lá para trás, ele vem vindo, você é obrigado a esperar. Então, dá problemas, dá dificuldades, mas ensina mais a gente. Então a vida, a estrada da vida, ela não é que nem a Castelo Branco. Ela não é lisa, sem acidentes, sem curvas, não. Ela é tortuosa, ela é cheia de obstáculos para a gente poder aprender alguma coisa nessa vida. Então quando a gente fala assim, olha, eu simpatizo muito com fulano, eu vou com a cara do fulano, eu gosto do fulano, muitas vezes eu gosto porque a pessoa pensa como eu. Ela vai na mesma direção. Não há nenhum tipo de dificuldade e confronto no relacionamento. Mas quando a pessoa pensa diferente de mim, quando a pessoa tem ideias próprias e diferentes de mim, muitas vezes eu tenho uma certa antipatia por ela. Eu não vou com a cara do fulano, eu não suporto o ciclano. Isso acontece muito em família. Isso acontece muito na vida social, na vida profissional. A gente tem uma pessoa que a gente não vai com a cara. E a gente não vai com a cara porque ela é diferente. Porque ela não aceita as coisas como nós queremos. Ela tem identidade própria e faz o que ela quer e é diferente da gente. Mas essa pessoa precisa ser olhada por nós com muito carinho. Com carinho em que sentido? Porque é ela que vai nos ensinar alguma coisa que nós não sabemos. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que nós somos de uma empresa, todos nós somos diretores de uma empresa, todos nós. Nós vamos fazer uma reunião de diretoria. Eu penso X, o Beto pensa Y, todos vocês pensam X, como eu, só o Beto pensa Y. Para que todos vocês? Basta eu e ele então, porque eu já represento o pensamento de vocês. Ele é o pensamento contrário, então vamos discutir nós dois para chegar ao que é melhor para a empresa. Então quando tem alguém que pensa diferente de nós, quando alguém que contraria as nossas certezas, que tem comportamentos, pensamentos, sentimentos diferentes, essa pessoa pode acrescentar alguma coisa. Eu vou escutar o que o Beto tem a dizer e de repente eu posso aprender alguma coisa, porque ele está vendo com uma outra lente, a lente que eu não estou vendo, eu estou vendo daqui para lá e está vendo de lá para cá. Então, de repente, nós temos a tendência de afastar as pessoas que pensam diferente de nós. Nós temos a tendência de ficar enfadados com elas, chateados, indignados. Mas nós precisamos rever essa postura, porque são essas pessoas que acrescentam, que temperam, que trazem algo novo. Não quer dizer que eu vou ter que fazer o que o Beto está querendo. E nem ele vai ter que fazer o que eu quero. De repente nós discutimos e ele chega à conclusão que, Elaine, você não me convenceu. E eu falo, você também não me convenceu, fica com o seu que eu fico com o meu. Eu não preciso mudar, eu não preciso me submeter a ele, nem ele a mim. Apenas eu vou ouvir e pensar, e ele vai ouvir e pensar. Se for bom para ele, ele acrescenta, se não for, ele deixa de lado. É assim que nós temos que fazer com as pessoas que nós convivemos e que são pessoas difíceis. Porque são pessoas diferentes, que pensam, agem e sentem diferente de nós. E elas nos ensinam alguma coisa. O mínimo que elas nos ensinam, o mínimo, é que nós não somos donos da verdade, que tem outras formas de encarar o problema e que a nossa verdade não é absoluta, que o nosso jeito de pensar, ser e agir não é único, existem outros. É o mínimo que vai acontecer. Isso quebra a nossa arrogância, isso quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade do eu sei tudo. Eu sento na cadeira da verdade e a verdade é minha, absoluta. Tudo que está diferente disso está errado. Isso é a pessoa que tem essa postura arrogante e que fatalmente na vida dela vai ter alguém que vai quebrar essa arrogância. E se não for uma pessoa do nosso nível social ou familiar, vai ser alguém muito próximo e quase sempre é um filho, né? Quase sempre é um filho, porque é uma pessoa que a gente tem dificuldade de tirar da nossa vida. O marido a gente manda embora, a gente separa, né? A mulher também. O colega de trabalho a gente vira as costas para ele, arruma outro serviço, vai embora. Na igreja a gente larga daquela igreja e vai para outra, mas muitas vezes o filho é que é a pedra no nosso sapato. Mas é proposital. Deus colocou ali aquela pessoa, problema para você
aprender alguma coisa e ensinar alguma coisa. Acredita que você tem potencial para crescer e potencial para ajudar a crescer. Os encontros que ocorrem algumas vezes e que atribui-se ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia. Nós, de uma certa forma, respondemos: há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo dirige essa ciência que compreendereis melhor mais tarde. No Livro dos Espíritos tem muitas colocações que os Espíritos fizeram, dizendo assim: olha, vocês ainda não sabem tudo, tá? Mais para frente vocês vão entender mais coisas. Então, essa é uma delas, né? Deixa eu voltar ali na pergunta anterior. Ó, encontros que ocorrem entre pessoas que nós pensamos ser ao acaso, não serão efeito de alguma relação de simpatia, é o que nós acabamos de falar. Nós somos atraídos e atraímos as pessoas que precisamos para desenvolver alguma coisa. Eu vou dar um outro exemplo do dia a dia para vocês. Eu já vi muito isso, por isso que eu vou usar esse modelo feminino, né? A mulher casa com o marido, como eu falei para vocês, que era mandão, autoritário, tal. Ou antes disso, ela sai de casa, porque o pai era assim, né? Ela fala: eu vou sair de casa, eu vou casar com o primeiro que gostar de mim, para eu poder ficar livre do meu pai, que é um carrasco. Aí ela casa com um homem que é exatamente igual ao pai dela. Aparentemente, no começo do amor, da paixão, não, ele é um amor de pessoa, ele faz tudo por ela, né? Porque na fase de conquista a gente quer mostrar uma face que nem sempre é a face verdadeira, a gente quer conquistar. Mas depois, na convivência, ela vai vendo que ela só mudou de dono, né? O pai mandava, dava as readas nela, agora é o marido que dá as readas nela. Aí ela larga desse marido. Ah, Deus me livre, não aguento esse marido, eu vou largar dele, larga. Aí vai nas baladas, né? E vai lá dançar, e vai conhecer um outro rapaz. Bate o olho e fala: olha, esse é o homem da minha vida. Ela é atraída para ele, e ele é atraído para ela. Quando ela vai ver, ela namora, casa de novo, segundo casamento. Passa um tempo igualzinho o primeiro. Gente, é demais isso. A gente vê muito isso. Muda, às vezes, a maneira, mas a lição é a mesma. A embalagem é diferente, mas a lição é a mesma. Então, essa pessoa que não tem uma personalidade assertiva, que não sabe existir, que não sabe se posicionar, que não sabe se amar e pôr limite para o outro, está aprendendo isso. E enquanto ela não aprende a lição se repete. E aquela pessoa que é invasiva vai se unir a ela para que ela aprenda-se a colocar a pessoa para lá, para educar essa pessoa para ela aprender a respeitar o limite do outro, ao mesmo tempo que ela aprende a pôr limite para o outro. Então, a gente vai repetindo as mesmas lições, Os Espíritos dizem, nos livros que nós lemos, que muitas vezes nós reencarnamos várias vezes e repetimos os mesmos erros várias vezes. Porque a gente precisa estar atento a o que é que eu estou aprendendo com a situação que a vida está me propondo. De onde vem a repulsa instintiva que eu tenho por certas pessoas à primeira vista? Eu bati o olho e não fui com a cara. É o oposto que nós falamos até agora, que era a simpatia. A repulsa instintiva que sentimos por uma pessoa pode resultar no reencontro de dois espíritos que já se conheceram em outras vidas e que não simpatizam. Já vivi com essa pessoa em outras vidas, não foi bom o meu relacionamento com ele. A hora que eu reencarno e reencontro essa pessoa numa nova roupagem, mas aquela vibração, aquela energia da pessoa fala: não sei, não vou com a cara da pessoa, mas ele é tão boazinha, é um amor de pessoa, não sei, mas tem alguma coisa nela que não bate comigo. É o conhecimento anterior, nós estamos reencontrando esse ser e já temos uma experiência anterior que não foi boa. Essa é uma das explicações. Aí eu digo assim, aí a pessoa vem no centro espírita, faz uma consulta espiritual com um médium, né, que não fez curso, que não entende o que é o papel da mediunidade. Aí a pessoa pergunta: o que é que eu tenho lá com a minha sogra, que eu não vou com a cara da minha sogra? Aí a pessoa conta uma história do passado, né, onde a sogra fez um mal para essa moça, a moça sofreu horrores e tal, e aí ela está de volta, né, com essa sogra outra vez, agora numa outra condição, é uma amiga, seja lá quem for, está de volta com esse espírito. Aí ela fala: agora eu sei porque eu não gosto da minha sogra.
Porque na outra vida, ela fez isso, aquilo e aquele outro comigo. Aí a pessoa pega o passado, que já estava lá, oculto, justamente para ela não lembrar, porque se ela lembrasse, a coisa ia ferver. Ela traz o passado para o presente e alimenta o ódio contra aquela pessoa. Aí fica pior do que estava. Então, na verdade, gente, nós vamos até falar de esquecimento do passado em outras palestras que também no Livro dos Espíritos tem. Mas, na verdade, nós temos que fazer a seguinte pergunta: por que Deus está me colocando de novo com essa pessoa? Se ela me prejudicou, se existe um laço de ódio entre nós, por que outra vez eu com ela? Bom, a resposta está em Jesus: amai os vossos inimigos. Então Jesus, sabendo disso tudo que nós estamos falando, é o que nós imaginamos como espíritas, sabia que o inimigo é alguém que retorna ao nosso convívio, é alguém que nós já temos aí alguma dificuldade de relacionamento, mas a proposta é renovação de laços, a proposta é mudança, é melhoria, não é para ficar como está e nem ficar pior do que já era. É isso que nós temos que entender. Então eu já tive uma experiência assim, em que uma moça, uma jovem, ficou sabendo que o pai tinha feito com ela em outras vidas, e ela tinha uma raiva do pai nessa encarnação. Aí juntou com a raiva da outra encarnação, virou um ódio. E quando eles brigavam, né, o pai com a filha atacava na cara do pai o que ele fazia nessa encarnação, o que ele tinha feito na outra, né? Detalhe, o pai nem acreditava em reencarnação. É a filha que acreditava, o pai não acreditava. E virava uma guerra. Então aí eu comentando com essa moça, eu falei, escuta, mas não está certo isso que você está fazendo. Por quê? Se houve uma reaproximação, é para ver refazimento de laços. Você precisa aprender a se amar. E enquanto não houver amor, vai repetir a experiência. Essa pessoa vai ficar rodeando em torno de você, arrodeando, como diz, né? Até que você aprenda a amar. E amar a ela e amar-se também. Essa é uma das respostas. Mas existe uma outra. Podemos sentir antipatia por alguém simplesmente porque ela nos lembra uma pessoa que na nossa infância nos feriu e magoou muito. Olha que interessante. Às vezes eu tive uma professorinha, lá da minha primeira série, antigamente era primeira série, agora é primeiro, sei lá o que é hoje, né? Que mudou tanto, é primeiro ano, prézinho, sei lá. Mas aquela pessoa que me judiou bastante. Então eu me lembro que foi uma pessoa muito dolorida, que me fez sofrer muito. Então eu tenho um arquivo na minha mente de uma imagem de uma mulher que para mim não foi uma pessoa boa, foi agressora. De repente eu entro aqui na casa da prece, bato o olho no salão e vejo uma mulher que lembra exatamente aquela professorinha que me judiou. Eu não vou com a cara daquela mulher. Aí eu falo, será que é de outras vidas? Será que eu não vou com a cara dela porque em outras vidas eu já tive com ela algum problema e agora nós estamos nos reencontrando? Não. Olha que interessante, são muitas as possibilidades. Essa é uma. Mas a outra é simplesmente porque inconscientemente o meu cérebro, a hora que olhou para aquele rosto, ele fez uma busca. E falou, eu já vi esse rosto em algum lugar. E quando eu vi esse rosto, não foi bom para mim. Essa pessoa me magoou, me machucou muito, me feriu, e eu estou... melhor eu me afastar dela. Então eu vou ter a tendência instintiva de me afastar dessa pessoa, embora eu não saiba por quê. Mas existe ainda uma outra possibilidade. Podemos sentir antipatia por alguém simplesmente por inveja. A palavra inveja ficou escondidinha aqui, da sua condição de aparente sucesso na vida. Olha a menininha aqui, né? Um ciúme da outra que está beijando o menininho. Então, são muitos os motivos que nos fazem sentir antipatia por uma pessoa. Então, nós temos aí a possibilidade de tê-la conhecido em outras vidas e a gente não gostar dela já por alguma coisa que ela nos fez. Existe a possibilidade dela nos lembrar alguém que nos magoou em algum momento na nossa infância, nós não lembramos quem é, mas o nosso cérebro traz à tona essa possibilidade e a gente rejeita ela sem que seja ela que nos feriu, mas o cérebro correlaciona a aparência dela com a da pessoa. E também porque nós temos dificuldade, né, de nos relacionar com essa pessoa porque temos inveja da sua condição. E quando a gente fala em inveja, nós estamos falando de pessoas que se sentem incapazes de ter o que o outro tem e que por isso querem destruir o que é do outro, né? É um complexo de inferioridade que a pessoa tem e o orgulho de não aceitar a vida do jeitinho que ela é.
Aliás, por falar nisso, eu queria lembrar a vocês um detalhe interessante. A gente sempre acha que a festa na casa do vizinho é mais animada que a nossa. Vocês já foram em restaurante, que vocês, não sei se vocês fazem isso que eu faço, né? Vocês sentam e ficam olhando o que os outros pediram. Você já pediu o seu prato, mas você fica olhando no prato do outro, não fica? Aí quando o cara chega com aquela bandejona cheia de coisa, você fala, devia ter pedido aquilo. O garçom, o que é aquilo ali? Ah, é tal coisa. Aí da outra vez que eu ver eu vou pedir. A gente sempre acha que o outro é melhor, né? A gente sempre acha. A gente olha os nossos colegas, os nossos amigos, né, nas festas, né, do Rotary da vida, maçonaria, etc. Todo mundo bonito, todo mundo bem arrumado, né? Todo mundo alegre, aqueles casais felizes. E a gente acha que a vida das pessoas é uma maravilha, só a nossa que é uma porcaria. Só que a gente esquece, gente, que aquilo é uma roupagem, uma maquiagem social. Se vocês forem visitar a minha casa, eu atualmente estou sem funcionária, sem uma funcionária que limpa a minha casa, eu sou uma faxineira. Então o que acontece? Eu vou receber vocês aonde? Na sala de visitas. Está sempre tudo bonitinho na sala de visitas, não é? Vai lá na cozinha para ver. Vai lá ver os banheiros, vai lá ver os quartos, como é que tá. Não vai estar tão 100%, né? Também não está um lixo, viu, gente? Né? Não sou porquinha, não. Mas nós recebemos as pessoas com as quais nós não temos vínculo e intimidade na sala. A gente não pega a bandejinha quando vai servir café. Eu sempre falo para as amigas que vão na minha casa, eu falo, olha, vocês vão tomar água e café naquele copo de requeijão, no copo da massa de tomate, porque isso é o que a gente usa todo dia. Agora, quando vem visita, a gente vai lá no armário, pega aquela xícara que tem pires, né? Que nós ganhamos no nosso casamento há 25 anos atrás, que está lá porque a gente não usa. Ela ainda tem a alcinha porque a gente nunca usa. Aí a gente tira o pó dela, lava. Tirar o pó no sentido de lavar. Tira o pó, coloca na bandeja, põe uma toalhinha branquinha, coisa mais linda, não é? Bandeja de prata, de inox, que nós ganhamos também no casamento, né? Que nunca usamos, estava lá. A gente pega aquela bandeja de inox, a gente põe a xicrinha com um paninho e serve a visita. Cafezinho, gostoso, feito na hora, né? No dia a dia é assim, gente? Não é. No dia a dia nós vamos pegar lá. Se é uma pessoa íntima, pegar um copo d'água, você fala, vai lá, pega ali na geladeira. Ou você pega um copo d'água e dá na mão dela um copo com água. Sem bandeja, sem nada. Isso não é falta de educação, isso é intimidade. Então, quando a gente olha a vida dos outros, a gente vê a vida dos outros maravilhosa e a nossa é uma porcaria. E a gente sente inveja. Então a gente vê as artistas, eu adoro ver artista falar, nas entrevistas a Ana Maria Braga fala assim, como é que você mantém essa beleza? Ai, eu bebo muita água. Gente, o que eu já bebi de água? O que eu já bebi de água nessa vida? Elas bebem água. Você faz ginástica? Não, um pouquinho assim, faça academia, mas um pouquinho. Você come doce? Deixa tudo que eu quero, não me privo de nada. Mentira! Tá com uma folha de alface e um copo d'água desde a hora que acordou. Mas fala que só beber água. Olha, a natureza me fez assim. Eu sou bela por natureza, eu nasci desse jeito. Olha, a Adriane Galisteu corre 8 km por dia. A Paula Fernandes, aquela que canta, que tem uma cinturinha desse tamanho, faz 2.000 abdominal por dia. A Cláudia Raia faz 500. Eu sei da vida de todas elas. Às vezes eu faço 15. Tá bom. Né? Tá bom. Então veja bem, nós precisamos começar a pensar sobre isso. A nossa vida é uma maravilha, de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. A do vizinho parece que é perfeita. É carrão, é festa, é alegria, é de mãozinha dada na igreja para lá e para cá. Às vezes brigou, mas a hora que chega no meio dos outros está tudo em paz, né? Está tudo certinho. Então é muito comum a gente ter uma máscara social e a gente ter, para a nossa vida diária, uma outra postura, uma outra experiência de vida. Isso é super comum, né? Quem que nunca foi numa festa e olhou a festa e achou uma porcaria a festa, né? Porque a comida chegou tarde, porque foi num casamento, achou o vestido da noiva inadequado, as daminhas inadequadas, critica ali na própria mesa com os colegas uma série de coisas. Quando a pessoa chega, nossa, estava uma delícia, uma maravilha, nossa, tudo muito gostoso, você estava linda, maravilhosa, né? Esse é o verniz social que nós temos, né? Então nós precisamos parar de achar que a festa no apartamento do vizinho é melhor que a nossa, tá?
Podemos sentir antipatia simplesmente por inveja da condição de aparente sucesso. Cada um tem aquilo que precisa. A antipatia instintiva é sempre sinal de uma natureza má. Quer dizer, quando eu olho para uma pessoa e não gosto dela, isso significa sempre que ela não é uma boa pessoa e que eu tenho que tomar cuidado com ela. Fui para trás. Dois espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos um para o outro. A antipatia pode se originar da diferença do modo de pensar, mas à medida que nós vamos nos elevando, as divergências vão se apagando e nós vamos aprendendo a amar incondicionalmente. Essa é a proposta do Cristo. A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquele cujo espírito é pior ou melhor. Eu gostei dessa pergunta e vou dizer por quê. Tem muitas pessoas que se sentem mal consigo mesmas quando elas não gostam de alguém. Ela fala, olha, não sei, eu me sinto até mal, mas eu não gosto da pessoa. Todo mundo gosta dela, todo mundo fala bem dela, mas eu não sei, eu não suporto ela. E eu me sinto mal por causa disso, parece que eu sou ruim, né? Porque eu não gosto daquela pessoa. Então, a antipatia entre duas pessoas se manifesta naquela cujo espírito é pior do que o outro ou melhor. Olha que interessante. Espera aí, está voltando para trás. Tanto em um como em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Vamos ver. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer pessoa que possa julgá-lo e desmascará-lo. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e não partilharão os mesmos sentimentos, mas seguro de sua superioridade, não tem contra o outro ódio ou ciúme, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então olha que coisa interessante. Quando a gente não vai com a cara de alguém, de repente eu posso ser uma pessoa boa, mas eu não vou com a cara da pessoa, eu rejeito a presença dela na minha vida. Eu sinto que ela não partilha os mesmos pensamentos e sentimentos comigo, não tenho raiva, não tenho nada, mas opto por não conviver com ela. Isso é uma escolha, que talvez a gente não saiba que a gente pode fazer isso, né? Algumas pessoas falam assim para mim, doutora Elaine, uma pessoa que já me prejudicou, já me fez mal, olha, eu sei que eu tenho que perdoar, eu até já perdoei, no meu coração não quero nada, não quero mal nenhum para ela, se tiver alguma oportunidade de eu ajudar, eu até ajudo, mas eu não quero conviver com ela, eu não quero estar na festa que ela está, eu não quero ir no lugar que ela frequenta, eu sou ruim por causa disso? Não, está aqui, ó. Um espírito bom repudia o mau espírito, aquele que o prejudicou, porque não compartilha com ele os mesmos sentimentos, não guarda ódio dele, mas evita-o e o lastima, tem compaixão dele. Então nós temos o direito de escolher não conviver com as pessoas que nos prejudicaram. Mas o espírito ruim, o espírito mau, quando ele olha para uma pessoa e sabe que essa pessoa é uma ameaça para ele, então isso vamos trazer para a vida diária. Nós entramos numa empresa e vamos começar a trabalhar, e de repente tem um colega que começa a pegar birra da gente e começa a perseguir a gente, né? E a gente fala, será que em outras vidas nós já convivemos com essa pessoa? Será que no passado eu persegui ele, ou vice-versa, e por isso que ele me persegue, ele não vai com a minha cara, porque nessa vida eu não fiz nada, mas ele não deixa de pegar no meu pé, de tentar me prejudicar. Muitas vezes é fruto da inveja e do ciúme. Então aquele espírito que tem um coração endurecido, olha para você, reconhece em você alguém que tem potencial para crescer, e portanto ele se sente diminuído, ele sente inveja, ele não acha que ele é capaz de ser igual ou melhor do que você, porque isso é uma competição saudável que gera crescimento. Então ele fala, eu vou rebaixar ele para que eu possa continuar aparecendo. Então nem sempre é coisa de outras vidas, são as sombras da nossa alma, que nós vamos ter que devagarzinho ir iluminando. Diferenças nas sensações
que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento mau determina uma corrente energética que causa uma impressão negativa, um mal-estar. O pensamento bom nos envolve numa agradável energia, num agradável eflúvio. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Ou seja, a aproximação de um amigo, de uma pessoa boa, causa na gente uma sensação de bem-estar, então a gente acolhe. A aproximação de alguém que não é tão bom assim, que nutre maus pensamentos e sentimentos, nos causa repulsa. Aqui nós temos a imagem do filme Nosso Lar, onde nós temos o personagem que fez Chico Xavier quando moço e Emmanuel, espírito, quando procurou para iniciar o seu trabalho mediúnico. É só para lembrar que as relações de amor ou de ódio, elas podem existir na vida espiritual. Ou seja, aquilo que a gente ainda não resolveu aqui, nós transferimos para o mundo espiritual, para tentar resolver lá. Se não resolveu lá, reencarna e tenta resolver aqui, de novo. E vai assim, até que o amor nos una em definitivo. O que fazer quando sentimos antipatia por alguém? Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós é que colocamos expectativas demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer. Então, o que fazer quando sentimos antipatia por alguém? Nós vamos mobilizar a compreensão. Compreender que cada ser está num grau de evolução e entendimento e que dá o melhor que pode. E que se para nós é pouco, para ele pode ser tudo que ele tem para dar. Nós vamos compreender, vamos amar, no sentido de fazer o bem, inclusive a quem nos fez o mal. Isso é o amor ao inimigo, escolher andar dentro da lei do amor sempre, mas com o direito de não conviver com essa pessoa, se nós julgarmos que isso seja o ideal para nós. Eu vou fazer o sorteio do livro agora, depois eu vou mostrar esse slide que mostra os bastidores de uma casa na hora da palestra. Se eu conseguir enxergar, espera só um pouquinho, que eu estou cegueta. Segura aqui, né? Isso aqui é muito interessante. Qual que é o número que a gente vai sortear? Nós tivemos aqui 93 pessoas que receberam o jornalzinho. Quantos livros tem? 5? 7. Então vamos lá. Número 10 está ali. Beto, você ajuda o seu Cacau? Que assim agiliza. Deixa uns 3 livrinhos para isso. Número 10. Número 15. Ó, 15 ali, seu Cacau. Ali, ó. O Wilson. Número 25. Lá no fundão. Número 32, aqui na frente. 46. 46, não está presente. 52, está aqui na frente. 67, aqui no fundinho, 67. Tem mais algum? Tem hoje, né? Tem. 88. 88. Vê se está no salão. Lá no fundinho. 88. Encerrou? Ou tem mais um? Acabou. 90. Pode passar? Então vamos voltar para o 13. 13. Está ali. Pronto. Quando vemos uma pessoa pela primeira vez e não topamos com a referida pessoa, mas logo após estamos frente a frente com ela. E aí, o que fazer, né? Eu tenho a impressão que a gente respondeu mais ou menos durante a palestra essa pergunta. Mas quando vemos uma pessoa pela primeira vez e não topamos com a referida pessoa, mas logo após estamos frente a frente com ela, o que fazer? É exatamente o que a gente comentou durante a palestra. A gente primeiro tem que começar a pensar nessas possibilidades. O que me faz sentir
não gostar de uma pessoa que eu nunca vi. Então, pode ser reencontro com uma pessoa que já me prejudicou em outras vidas, e eu não bato com ela, já tenho uma lembrança inconsciente do passado. Pode ser uma pessoa que traz uma energia muito negativa, uma pessoa que nutre maus pensamentos e sentimentos, e eu sinto o impacto daquela energia e tenho a tendência a me afastar. Pode ser que seja um espírito que não tem afinidade de pensamentos e sentimentos comigo, a tendência minha também é não simpatizar com ele, porque essa troca de pensamentos e sentimentos é inconsciente, nós não temos consciência que isso acontece, mas acontece. E pode ser também, no caso, alguém, como a gente falou, que tem um potencial muito maior do que o nosso, e de repente a gente sente uma certa inveja, um certo desconforto diante dessa pessoa. É importante a gente entender, gente, que a nossa mente, ela capta, ela tem uma percepção extrasensorial muito grande. Nem tudo a gente precisa falar ou viver para perceber. Às vezes a gente tem a capacidade de, numa transmissão de pensamentos, de sentir a vibração do outro, de ter uma sensação do que é o outro, sem que necessariamente a pessoa tenha aberto a boca. Isso é a percepção extrasensorial, que a parapsicologia estuda, que o espiritismo também estuda. Então, se a pessoa teve essa experiência, o que fazer? Nós vamos fazer exatamente o que nós dissemos aqui. Nós vamos tentar pensar nessas possibilidades, nessas causas, e pensar: se temos essa pessoa na nossa vida, eu preciso guardar essa informação, essa intuição de que talvez não seja um bom reencontro, mas deixar isso bem consciente do lado e tentar um relacionamento sólido, saudável, respeitoso e tolerante com o outro. Mas sempre alerta. Como dizia Jesus, nós temos que ser como as serpentes, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus diz isso: sede prudentes como a serpente, mas simples como os pardais. Ou seja, desconfie do mal, porque o mal existe. Não quer dizer que você vai estar agredindo as pessoas, você vai estar alerta, porque pode vir o mal de algum lado. Esteja pronto para isso, mas que não seja de você. Seja simples como os pardais. Então, eu diria para essa pessoa: esteja alerta, né? Porque você teve uma má impressão. Confie na sua intuição de que alguma coisa pode não ser boa, mas conviva e veja, confirma. Se for isso, você tem o direito de se afastar desse convívio. Se não tiver como afastar, mantenha-se sempre numa postura defensiva, atento para se defender a qualquer momento, porque vai vir problemas. Esse aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha, no livro Seara do Bem, quem quiser ler o livrinho, é uma história extraída do livro Seara do Bem, de Carlos Alberto Tonini, pelo médium Luiz Antônio Ferraz, que conta a ação dos espíritos benfeitores nas várias tarefas que ocorrem no mundo espiritual durante uma reunião pública. A preparação e a defesa do ambiente, os recursos energéticos para o passe, os dispositivos de defesa e análise, o trabalho junto à infância e à juventude e o atendimento fraterno de encarnados e desencarnados nas reuniões de desobsessão. Então aí começa a historinha do livro. Antônio Carlos Tonini, volitando com o companheiro que o acompanha até a casa espírita, numa região conhecida por ele, está aqui o espírito e o seu benfeitor, em que ele foi um trabalhador espírita. Ele faleceu, ele trabalhava nesse centro, morreu, e está no plano espiritual trabalhando nesse centro também. E esse centro vai ter uma reunião. Então nós vemos aqui, já dentro da casa espírita, eles são recebidos por um responsável. Toda casa espírita, todo núcleo religioso em qualquer organização terrestre, sempre tem um espírito responsável que cuida dos bastidores da casa espírita. Joel, esse rapaz aqui, é o encarregado, é o espírito encarregado de dirigir a casa espírita nos bastidores do centro. E aproveita para apresentar Marcos para Tonini, né, o espírito que vai contar essa história para nós. Então veja que o centro está vazio ainda. Nós estamos vendo aqui espíritos que estão, antes da gente começar a palestra, eles já estão ali no salão. Olha que interessante. Logo em seguida, o mesmo Joel reúne todos os trabalhadores espirituais, horas antes da reunião começar aqui na Terra. Todos se aproximam, vão ao salão principal para a prece, para a sua preparação. Então, olha, antes de começar a reunião, olha, o salão está vazio,
Os espíritos amigos já estão aqui, já se preparam para o trabalho fazendo uma prece. Feita a preparação, começa as observações ainda sem o público ter chegado à casa. Uma das coisas a que Tonini se refere é que toda instituição tem uma equipe de defesa, uma equipe de segurança. Isso porque aqui na crosta aglutinam-se muitos espíritos que não querem que o ideal do Cristo seja implantado e o restante das lições de Jesus. Portanto, eles poderiam invadir o ambiente e é preciso ter segurança para isso. Tem alguns errinhos de português que eu baixei da internet desse, e ele não está disponível para a gente corrigir, né? A edição está restrita. Então tem alguns errinhos de português, como portanto ali, mas é de digitação, mas vamos valorizar o tema. Já no salão principal, Tonini mostra em posição mais alta, como se estivesse em uma outra estrutura, que veremos mais adiante como isso é feito, dois responsáveis pela segurança, que são esses espíritos aqui. No alto do salão, eles estão munidos desse equipamento aqui, tá? Um dispositivo que permite, eventualmente, se for necessário, sedar com um pequeno raio, né, de energias, que não mata ninguém, mas pode sedar o espírito que esteja presente à reunião e ainda que tenha sido autorizado, na hipótese dele ter tido um surto e começar a querer tumultuar a reunião. Ele pode ser sedado sem causar maiores constrangimentos à reunião. O responsável pela equipe médica já está no ambiente que será utilizado para os passes. E observa-se que dois trabalhadores espirituais carregam uma espécie de ânfora na mão. E Tonini pergunta o que é isto ao Marcos, que está apresentando o centro para ele. E ele explica, Marcos explica, que são recursos colhidos na natureza densa. Olha que interessante. A Casa da Prece, por exemplo, nós temos um imenso jardim que foi construído aqui. Esse jardim, ele foi construído, foi criado já com a proposta da espiritualidade, de nós termos energias para doar na hora dos tratamentos espirituais. Então essas energias que os espíritos estão já canalizando e aguardando na câmara de passes, elas são retiradas da natureza, são retiradas de nós todos que estamos aqui, trazidos por eles mesmos, para que eles possam manipular esses fluidos e na hora que nós vamos tomar o passe, eles têm as propriedades terapêuticas necessárias. Olha outra coisa interessante. A cena que você está vendo agora mostra alguns equipamentos. Os espíritos estão preparando alguns dispositivos, muitos dos quais nós não conhecemos. Há outra ocorrência nessa cena. Há um espírito ajeitando uma tela, que não é visível às pessoas que estão encarnadas. Essa tela é uma tela que só os espíritos enxergam. Essa tela vai oferecer base para imagens na vida espiritual para os espíritos que estiverem assistindo a palestra. Até agora nós estamos trabalhando apenas com espíritos, não tem pessoas encarnadas até esse momento. Olha que interessante. O representante da casa, olha aqui, ele vai abrir o centro, o público está lá fora, vai entrar agora. Tudo isso que nós falamos até agora foi antes das pessoas entrarem. O representante da casa está indo abrir a porta, enquanto Marcos e Tonini fazem comentários a respeito. Olha como é que é lá fora, antes da pessoa entrar no centro. Na imagem você vê uma espécie de luminosidade, como se fosse um portal. A finalidade desse portal é exatamente evitar que espíritos não autorizados entrem nesse ambiente. Não é preciso ninguém ficar impedindo a entrada deles, o que seria constrangedor. É um portal iluminado que só permite a passagem de espíritos acima de uma determinada frequência de pensamento, ou seja, alguém que não esteja querendo tumultuar a reunião. Então a gente vai vendo aqui fora, aqui são os encarnados entrando no centro, as pessoas vivas. E aqui os espíritos que estão querendo entrar. Alguns são até recolhidos, olha, aqui nós temos espíritos amigos recolhendo entidades. E outros são impossibilitados de penetrar o ambiente por esse campo energético que rechaça a presença deles, para que não perturbem o trabalho. E você pode ver vários espíritos com corpo espiritual com tonalidades diferentes, para mostrar aqueles espíritos que estão aqui na crosta, esses que estão encarnados, pessoas vivas, né? E os que estão
os espíritos necessitados que estão diante do portal, precisando de ajuda. Interessante essa colocação aqui, ó. Alguns espíritos pensam que isso aqui é o céu, a porta do céu, por causa da luz que emite. Então eles vêm buscando ajuda, imaginando que é um pronto-socorro realmente espiritual. Já dentro da casa, nós temos um outro momento importante, que é o momento de preparação. A reunião vai começar. A maioria das casas usa o recurso da música. Geralmente é uma música de fundo, que emociona e que fica permanentemente recebendo os companheiros que estão chegando. Mas em algumas casas, como é o caso da nossa, nós também temos a música ao vivo, onde um trabalhador toca algum instrumento, quase sempre um violão, e canta, fazendo uma apresentação, às vezes até mesmo uma prece musical. Nesse instante já chegam os primeiros recursos superiores. Recursos caem sobre o orador, caem sobre todo o restante da plateia que já está presente, como se fossem pequenas pétalas, pequenos flocos de energia para melhorar a condição do ambiente. Justo hoje o pessoal da música faltou, né? Só tenta metade do grupo, não está o grupo inteiro. Mas olha que interessante. A gente às vezes vai colocando coisas nas atividades doutrinárias e a gente não tem noção para que elas servem, né? Então veja bem, quando às 4 horas o pessoal começa a cantar, já começa o tratamento aqui no centro. Quem estiver aqui, canta junto, porque vocês já estão recebendo energias, né, da nossa casa. Começa a reunião, o orador está na mesa, olha lá, o orador está aqui, tá? É o que vai fazer a palestra. Do lado dele, eles colocaram 2 pessoas, são pessoas vivas, tá? Que estão ajudando na energia, na vibração, na oração, para ele poder fazer o trabalho dele, e o público está aqui. Veja que do lado do orador, do palestrante, já tem espíritos amigos aqui, que vão ajudá-lo na palestra. Começa a reunião, o orador está na mesa com 2 cooperadores encarnados, que sustentam ele na atividade, com recursos energéticos, são esses 2. E atrás dele, 2 espíritos fazem a sustentação vibratória no plano espiritual. A palestra começa, olha que interessante. Um jato de luz liga o pensamento do espírito que está atrás do orador e a mente do orador mostra que existe uma ligação entre ela e o mentor. O mentor não pode querer expressar pelo encarnado conhecimentos que o orador ainda não tenha conhecimento. Ele vai ter muita dificuldade para isso. Eles trabalham usando o conhecimento que o médium tem, o palestrante tem, para que ele possa mobilizar esses conhecimentos e responder às questões da plateia. É muito comum quando a gente está fazendo palestra acontecer isso. Às vezes a gente prepara uma palestra e de repente aqui a gente começa a falar coisas que nós não preparamos. Muitas vezes isso que nós estamos falando que não foi preparado, foi orientado pelo mentor, que a gente nem percebe. Ele joga na mente da gente o que é para falar, para atender a necessidade da pessoa que está aqui. Que às vezes o que a gente preparou não é o que a pessoa precisava ouvir. Na mente daqueles que assistem à palestra, são vocês agora, os pensamentos estão sendo trabalhados, as ideias do orador estão sendo colocadas, acabam despertando os conhecimentos de todos que estão ouvindo. Aí vai mostrar uma moça na próxima imagem, que ela teve um problema, tá? Aqui, ó. Ela brigou com a mãe dela antes de ir para o centro. E quando o orador estava fazendo a palestra, ele direciona o olhar para ela sem saber o que ele está fazendo, né? E às vezes a gente faz isso, a gente foca numa pessoa e a pessoa fala, nossa, ela falou aquilo para mim. Às vezes acontece, mas aconteceu de o orador estar passando uma mensagem falando sobre relacionamento, família, amor, perdão, qualquer coisa. E ela imediatamente pensa na briga que ela teve com a mãe. E aí durante a palestra ela pensa, a hora que eu chegar em casa eu vou pedir perdão para minha mãe, né? Então às vezes durante a palestra são mobilizados recursos que tocam a nossa mente, a nossa alma, que vão gerando a transformação que nós precisamos. Essa foto é conhecida, eu já trouxe várias vezes, quando os espíritos estão andando pelo salão e identificando as pessoas que estão com problemas. Essa senhora, por exemplo, ela está com pensamentos negativos e sentimentos negativos. Eles estão observando o quanto ela mesma está sofrendo as consequências dos seus próprios pensamentos e sentimentos não renovados, que estão adoecendo ela, né? E ela pensa que é espírito que está causando esse mal-estar, e ela mesma com os seus pensamentos, tá?
Aqui nós vemos uma pessoa dormindo. Tem um monte de gente que cochila durante a palestra. Eu estou aqui falando e às vezes eu vejo gente cochilando, né? Desde que não ronque, né, e não faça outras coisas, não tem problema, tá? Mas a pessoa que dorme, pode ser que às vezes a gente está falando muita coisa e já cansou a pessoa cochila. De tanta vai, meu Deus, essa mulher vai parar de falar nunca? Não vou parar de falar. Pode esperar um pouco. Então às vezes a pessoa fala, eu vou dormir, eu não aguento mais essa mulher falando. E cochila, tudo bem, normal, tá? Mas eu fico com raiva, tá? Agora, aqui nós vemos um exemplo, olha, apesar de toda aquela proteção no centro espírita, para não entrar espíritos inferiores que atrapalhem as pessoas que estão aqui, olha lá, entra uma energia sintonizando com esse senhor, é o próprio obsessor dele. O obsessor, o perseguidor espiritual dele ficou lá fora, não deixaram ele entrar. Mas ele está mais preocupado, pensando lá nas coisas da vida, ao invés de prestar atenção no que está sendo dito, que ele acaba distraindo e ele sintoniza com o obsessor que está lá fora, e o obsessor induz ele ao sono, para que ele não aprenda, para que ele não evolua e não se liberte, né? Essa que é a verdade. Aqui nós temos um outro senhor que está lá assistindo a palestra, ó, mas está preocupado com as coisas do dinheiro dele lá, né? Está aqui, mas está com a cabeça em outro lugar, então não está aproveitando nada, né? Não vê a hora de acabar para ele poder tomar um passe e ir embora. E esquece que o passe apenas vai limpar as energias, mas não vai renovar a mente. São os temas, as discussões é que fazem isso. Olha que bacana essa imagem. Nós vemos aqui o orador fazendo a palestra, o espírito ajudando ele. Olha os espíritos amigos ali em volta ajudando. Olha quantos espíritos amigos estão aqui em volta, provavelmente nesse palco, né? E aqui está o orador. Conforme o orador fala de Jesus, aquela tela fluídica que está lá atrás, que nós não enxergamos, mas os espíritos enxergam, aparece a imagem de Jesus, como se fosse um cinema mesmo, para mostrar. Vocês perceberam aqui os espíritos? Olha que interessante, nós estamos aqui, os encarnados, então fiquem tranquilos, porque eles estão aqui, mas eles não estão junto com vocês, né? E a gente fica falando, será que está no meu colo? Será que essa cadeira vazia tem alguém, né? E o medão de ter um espírito sentado aqui, aí a gente vai sentar e falar, e se eu sentar em cima de um? Pode ficar tranquilo, eles não estão no mesmo plano, olha, eles estão num plano superior, elevado, que é como se fosse um outro piso, um mezanino, e lá eles também assistem a palestra, coitado, eles também sofrem, né? Não é só vocês que sofrem. Então olha lá, eles estão assistindo a palestra e recebendo a orientação doutrinária. Aqui é a evangelização infantil, olha que bonitinho. Enquanto nós estamos fazendo a palestra, as crianças estão lá, olha, as crianças menorzinhas, as maiores, aqui é uma parede, eles abriram para a gente ver. Essas mulheres que estão aqui, elas são espíritos, que foram mães nessa encarnação, mas não foram boas mães, não souberam cuidar das suas crianças. Então elas vêm e assistem a evangelização infantil, e ali elas aprendem a educar as crianças, porque quando elas reencarnarem e forem ser mães, elas vão estar melhor preparadas. Aqui nós temos a tia encarnada, evangelizadora, as evangelizadoras encarnadas estão aqui, e os espíritos acompanhando e também aprendendo. Olha isso aqui, que coisa interessante. Nós temos um caderninho onde as pessoas deixam o nome, pedindo vibração. Às vezes a gente põe um caderninho lá, a pessoa, eu queria oração para o meu filho, para o meu pai, para o meu irmão. Olha que coisa interessante, a gente bota o caderninho lá. Olha o que os espíritos fazem. Aqui nós temos o caderninho de orações que a pessoa pediu. Aqui é tudo espírito, ó. Isso aqui são pessoas vivas, aqui é tudo espírito. Esse espírito aqui, ó, ele está ali, ele tem um aparelho que ele coloca sobre o caderno de vibrações e ele vai recebendo toda a informação. Ó, aparece a foto da pessoa, nome, endereço e os problemas que ela tem, a família. Ele tem acesso através desse equipamento, que é um equipamento espiritual que nós não temos, as informações para ele poder buscar ajuda para essa pessoa. Aqui nós temos pessoas que estão com o nome lá pedindo vibrações, mas elas estão presentes no salão. Então a gente vê espíritos amigos já no meio de nós, aqui no salão, cuidando da gente, enquanto a gente está aqui. Olha que bonitinho, né? E a mulher está aqui, ó, pensando no filho dela. Ela está no centro, mas ela está pensando no filho dela que tem problemas.
e está angustiada pelos problemas dele com os netos. Então ela está pensando nele. O espírito amigo capta o pensamento dela e já despacha o auxílio para o filho dela que está lá, que não veio ao centro, mas ela está canalizando ajuda para ele também. Olha que coisa interessante a câmara de passes. Aqui nós vemos as pessoas sentadas tomando passe, os médiuns na frente deles transmitindo passe nas pessoas, os espíritos acompanhando os médiuns, ajudando os médiuns no passe, os espíritos especializados no passe. Nós vemos aqui uma mulher, ela até deu uma cochilada na hora do passe, ela se desprendeu para receber integralmente a energia. Agora olha esse homem, ele está lembrando, está tomando passe, mas pensando nas coisas da vida material, preocupado com as coisas da vida material, e com isso ele aproveita bem menos a energia. Aqui os espíritos fluidificando a água. Eu acho que é um hábito que nossa casa precisa adquirir, convidar as pessoas para que tragam garrafas de água para levar para casa, para as pessoas que vocês amam, com o nome das pessoas que vocês amam, que vocês querem beneficiar. E deixar no salão, nós podemos disponibilizar essas garrafas ali, para que os espíritos fluidifiquem essas energias. Aí nós temos aqui, olha que interessante, as pessoas que vão passar pela consulta espiritual, né? Então nós temos aqui as pessoas esperando, a pessoa que vai fazer a entrevista, né? Vai conversar com os pacientes, ela se fecha numa sala e faz uma prece para ela se preparar. Os amigos espirituais estão juntos, os pacientes estão lá fora, aguardando. Aí nós vemos a pessoa consultando, está conversando com o entrevistador, né? Está batendo um papo explicando o seu problema. Os espíritos que estão dentro da sala já estão ministrando as energias na pessoa, na hora da entrevista. Olha esses órgãos, o cérebro, o coração, o pulmão, os espíritos enxergam a pessoa como se estivesse olhando por dentro, vendo os órgãos, em que condição eles estão, para poder ajudá-los. Inclusive, eles perceberam que esse paciente tem uma doença física e que ele precisa consultar um médico. Então, os mentores espirituais que aqui estão dão intuição para o entrevistador falar para ele: olha, o senhor vai fazer o tratamento espiritual, mas não deixe de procurar um médico da sua confiança para cuidar também desse problema. O entrevistador está conversando com essa mulher, os espíritos amigos estão juntos, dando apoio para ele, para o entrevistador, tá? Aqui nós vemos que a mulher vem acompanhada com um obsessor. Sabe quem que é esse obsessor, gente? Ex-marido dela. Você já pensou? Judiou da coitadinha enquanto vivo, morreu e continua querendo judiar. Aí ela veio ao centro buscar ajuda. E a espiritualidade vai envolver o espírito que está desequilibrado e vai levar ele embora. Durante a entrevista. Olha que interessante. Quanta coisa acontece, né? Na casa espírita. Depois do trabalho, né? A reunião está terminando, os espíritos saem em caravanas, muitos dos que estavam no livro de vibrações que não puderam comparecer à casa, terminando a palestra, esses espíritos vão lá na casa das pessoas que não vieram, mas que mandaram seus nomes para a vibração e vão ajudar. E nós percebemos aqui espíritos sendo levados, olha, espíritos sofredores que acompanhavam as pessoas que vão sendo levados para os hospitais espirituais, conforme a gente vê nessa imagem, olha, os espíritos sendo carregados praticamente, os necessitados que acompanharam as pessoas presentes. Aqui está o livrinho, se vocês tiverem curiosidade, Na Seara do Bem, ele conta toda essa história. E vocês podem entrar no site, né? Ó, é só digitar aqui no Facebook, nessa parte. Eu acho que se digitar Seara do Bem, vocês vão acabar entrando aí e ver. Se alguém depois quiser, a gente manda a mensagem pelo e-mail. Muito interessante para a gente entender os bastidores da Casa Espírita e a importância de cada setor da Casa Espírita, especialmente as palestras, né? Muita gente às vezes chega só na hora do passe, chega lá, vai tomar o passe e vai embora, perde todo esse trabalho que a espiritualidade preparou. Então eu me estendi um pouquinho, mas era uma coisa importante que eu precisava falar para vocês. Agora a gente vai partir para o passe, eu vou fazer só uma prece de encerramento, para que a gente possa ajudar na Câmara de Passe. E eu peço a todos os médios que estão aqui, hoje eu vi que faltou bastante trabalhador, todo mundo que estiver disponível, entra na Câmara de Passe, vai ajudar, porque assim a gente faz uma rodada rápida e todo mundo chega em casa ainda cedo, tá bom? Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedir à equipe espiritual que prepare o ambiente para o passe,
Já entendemos durante a palestra que tudo isso foi feito, mas que agora nós vamos encerrar com a Câmara de Passes a limpeza energética e a fluidificação que o nosso corpo físico e espiritual precisa.